Boa noite para todo mundo, né, pessoal? Já fizemos uma abertura aqui antes de gravar. Vamos então começar, né, nossa aula. Vou compartilhar minha tela com vocês e sempre retomando aqui o nosso cronograma, né? Então, hoje já estamos no dia 9 de setembro, né? Vamos avançar aí no conteúdo do Morgan, né? Notem que depois dessa a gente tem só mais 3 aulas sobre esse livro, tá? Então, sobre essa referência do Morgan, de modo que dia 21 já desse mês é quando vocês têm que entregar a sinopse crítica 3, que é basicamente uma escolha que vocês vão fazer de um determinado capítulo para poder entregar a sinopse. Tá? A escolha é livre, a critério de vocês, sempre lembrando, tem que ser a escolha de um capítulo de metáfora, tá? Porque o livro tem outros capítulos, né? Tem capítulo de introdução, tem lá um capítulo de conclusão. Então, só lembrando que sempre tem que ser um dos 8 capítulos que tratam de uma das 8 metáforas. Tá? Então, a escolha livre dentro desses capítulos. Tá? Então, se atentem aí, porque a gente está avançando nesse conteúdo e já está chegando a hora de entregar a sinopse e, portanto, encerrar esse conteúdo e dar continuidade aí ao conteúdo restante da disciplina. Tá? Pessoal, então vamos continuar falando de imagens e metáforas organizacionais e, como sempre, eu faço, tento fazer aqui uma retomada de tudo que a gente viu até aqui, de modo a vocês não se perderem no conteúdo e terem mais facilidade de conseguir linkar, né, todos os conteúdos que a gente tem visto, discutido, estudado aqui na disciplina. Né? Nós estamos na unidade 2, então, que trata de análise organizacional, né? O processo de análise organizacional é um processo que envolve o diagnóstico e a identificação de problemas, de situações, de contextos relacionados à empresa. Né? Essa análise sempre é aplicada a uma das 3 dimensões básicas de análise das organizações, que a gente já estudou e já viu na unidade 1, né? Ou seja, estratégia, ambiente e estrutura. Essas são as 3 dimensões básicas de análise organizacional. E, especificamente, a gente está abordando, nesse momento, as propostas de análise organizacional do Garrett Morgan. Né? Então, o Morgan faz várias propostas, né, de método de análise organizacional, de modelo de negócio, e tenta passar para nós uma visão, como eu já disse, gerencial do negócio. Né? Ou seja, aspectos que o gestor pode analisar na empresa e, a partir dessa análise e identificação, ele pode tomar decisões sobre as dimensões básicas da empresa, ou seja, ele pode tomar decisões sobre a estrutura, sobre o ambiente e sobre a estratégia da empresa. Então, o Morgan oferece para nós essas possibilidades de análise nesse sentido. Ele faz as propostas dele por meio de metáforas, né? Então ele usa de figuras de linguagem para poder exemplificar situações de análise organizacional, situações de estrutura de negócio, situações de modelo de negócio. Então, ele vai, por meio de metáfora, comparando as organizações com objetos, com situações, né, que permitem a gente enxergar a organização a partir daquele objeto com o qual ele está comparando a empresa. Né? Então, por isso, a metáfora. Né? Essa é a figura de linguagem da metáfora, quando você compara um objeto complexo que você quer estudar com um objeto mais simples, de modo a conseguir compreender aquela complexidade. Então, é isso que faz o Morgan, por meio de metáforas. Ele tenta passar para nós algumas propostas de análise, de modelos de negócio. Tá? Ele tem basicamente 8 propostas de imagens, né? Ou 8 propostas de análise organizacional, onde dentro de cada uma delas ele vai mostrar para nós como que essas dimensões básicas da empresa pode se estruturar, né? Então, máquina, organismo, cérebro, cultura. Hoje a gente vai ver o conteúdo de unidades políticas, a imagem de unidades políticas, e nas próximas aulas a gente vai ver as imagens, né? Os métodos de análise, os modelos de negócio baseados nas metáforas das prisões psíquicas, fluxo e transformação, e, por último, instrumentos de dominação. Tá? Então, isso é como eu falei, um grande resumo introdutório que eu sempre faço nas aulas do Morgan, porque o conteúdo é extenso. Né?
Então, já em conteúdos que não são extensos, nós podemos ter certa dificuldade de relacionar esses conteúdos com outros, né? Esse aqui muito mais. Então, esse é um pequeno resumo, tá, de onde estamos, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, no que diz respeito ao conteúdo. Então, pessoal, falando então da imagem, né, da proposta de análise organizacional do Morgan, baseado na metáfora, na ideia de que as organizações, as empresas funcionam, são estruturadas como unidades políticas, tá? Começando sempre pelo começo, pessoal, o que vocês precisam entender, para além de tudo que eu já falei do Morgan, né, já dei aqui as dicas sobre o que é o livro e tal, como eu disse, as coisas que não estão escritas no capítulo, vocês precisam entender para compreender essa proposta do Morgan de unidades políticas, é primeiro o que é política, né? Então é importante ter uma definição, um parâmetro sobre o que é política em si, do ponto de vista teórico, filosófico mesmo, né? Como eu falei para vocês, é ali que sempre está o começo do conhecimento, né? Então, o que é política, pessoal? A política foi inventada na Grécia Antiga, tá? Se vocês pegarem a obra do Platão, a República, por exemplo, né? Isso eu falei para vocês lá na primeira aula, numa das primeiras aulas, vejam o título do livro do Platão, né? A República. O que é o Brasil hoje? O Brasil é uma república federativa. É a mesma república do Platão. Tá? Então, entendam que política é algo que existe há séculos entre a nossa humanidade. E toda e qualquer política, pessoal, seja a política partidária, que é essa política mais rasteira, né, baseada em partidos, seja a política partidária de direita ou de esquerda, né? Seja uma política maior, seja uma política de Estado, independentemente do lado que ela tenha, partidário, a política que o mundo ocidental conhece é a política grega. Todas elas são baseadas na política da Grécia. E o que é a política? Vejam o nome política, né? Política vem de polis. O que é a polis grega? Polis grega é a cidade, que é a unidade básica de constituição da República. Nós, por exemplo, moramos numa república federativa, ou seja, é uma república formada por federações, ou seja, estados. Por isso, uma república federativa. Então, o Brasil é um conjunto de estados. É uma república baseada num conjunto de federações, né? O que era a cidade na Grécia? A cidade na Grécia era como se fossem os estados. Então, a cidade grega é a unidade básica de exercício da política. Por isso, polis. Porque política, no sentido grego do termo, é nada mais, nada menos que o modo de gestão da polis. Ou seja, como aquela determinada cidade seria gerida pelo seu, vamos chamar aqui de prefeito. Tá? Então, por exemplo, na cidade grega, né, existia a praça. O que era a praça? Era o local onde as pessoas iam se reunir para discutir a polis. Discutir imposto, por exemplo, imposto existe desde aquela época, né? Discutir acesso a recurso. Então, as pessoas se reuniam na praça para discutir a polis. Daí vem o termo política. Então, política é o modo como uma cidade grega era gerida. Nós fomos transformando isso, essa noção, de acordo com a época em que cada um viveu, né? Mas o que é comum entre nós e os gregos é que nós também usamos a política para fazer a gestão das nossas cidades, né? Hoje, como eu falei, por exemplo, é uma política partidária, né? Ou seja, nós não estamos, quando a gente fala de, por exemplo, a gestão de Estado no Brasil, nos Estados Unidos, tal, a nossa gestão é uma política baseada em partidos. Ou seja, partidos são representações da sociedade, como o próprio nome diz, partido vem de parte, né? E essas partes somadas
representam a política, ou seja, o modo como cada um pensa que aquela determinada cidade, estado, país tem que ser gerido. Então, por que eu estou contando isso tudo para vocês? Porque nós podemos fazer uma analogia perfeita entre o modo de gestão da polis e o modo de gestão da empresa. Não só porque, o que a gente viu na aula passada? O que é a empresa? A empresa não é uma mini-sociedade por meio da cultura? A gente viu na aula passada. Então, a empresa, do ponto de vista cultural, é uma mini-representação da sociedade. Se a sociedade é a base da gestão da cidade, da polis, a organização também pode ser entendida como uma mini-política. Uma mini-cidade que vai ter suas regras próprias, suas normas próprias, seus processos próprios, claro, tudo dentro de um limite legal, mas a organização não tem ali quem manda em quem, quem é chefe de quem. Isso não é uma burocracia? A burocracia é um modo de gestão da polis. Não tem processos? Então, o processo de compra da minha empresa. Primeiro eu faço a cotação do material, do objeto, depois eu passo para a área de compras, para ela comprar, depois ela passa para o financeiro paga e passa lá para o tributário para pagar os tributos. Isso é arquivado. Porque isso é um processo de compra. Como esse processo de compra vai ser gerido? Né? Ou seja, quem toma a decisão? Quem faz isso? Quem faz aquilo? Isso é gestão da polis. Esse processo é permeado por decisões políticas. Entendem? Então, por isso que eu estou contando para vocês toda essa história da Grécia Antiga e de onde vem a política. Porque essa é a analogia que o Morgan faz. Ele mostra para nós que, assim como uma cidade, um estado, um país tem política, como eu falei, tá, pessoal? Isso é importante. Não confundam política no sentido filosófico, como nós estamos falando aqui, com política partidária. Tá? Política partidária é muito menor que política filosófica. Política partidária é, como eu falei, é esse modo de exercício da política baseado em partidos. A política em si vai muito além disso. Então, nós não estamos falando aqui de política partidária. Nós estamos falando aqui de, independentemente do partido, a política. Sempre. A política. E, como eu falei, a relação entre a política que acontece na sociedade é absolutamente perfeita com a política que acontece dentro da empresa. Porque ambas precisam de um modo de gestão. Assim como na cidade, no estado, no país, nós temos um modo de política e de tocar aquela cidade, dentro da empresa nós também vamos ter um modo de política no sentido de tocar aquela empresa. Então é isso que o Morgan quer chamar a nossa atenção, tá, pessoal? Antes de falar desse slide aqui, eu vou voltar nos modos de organização, tá? Eu queria pular para o segundo porque faz mais sentido, que é para poder falar, bom, por que existe a política? Então, por que, desde lá da Grécia, nós chegamos, como sociedade, à conclusão de que nós precisamos de política? Assim como nós precisamos de burocracia. Por que o ser humano necessariamente precisa exercer a política? Lembrando, não estou falando de política partidária. Mediar os diversos valores dentro de um grupo de sociedade? Exato. Então, nós precisamos da política, por isso que o Hiron falou, que é basicamente nós precisamos porque essas três coisas existem. Goste você ou não, sinta-se você confortável ou não com essas coisas, isso é dado. A relação entre seres humanos sempre vai implicar em interesses concorrentes entre essas pessoas, conflitos e jogos de poder. Sempre. Sempre.
Então, onde há uma organização humana, e como eu já falei para vocês, não estou falando aqui do ponto de vista de organização como empresa. Organização. Família é uma organização, o seu prédio é uma organização, né? Os seus amigos é uma rede de organização. Então, organização nesse sentido. Onde quer que as pessoas se organizem, ou seja, são pessoas que compartilham de objetivos comuns e vão se organizar em torno para alcançar aquele objetivo, vai existir interesse concorrente, vai existir conflito, vai existir jogos de poder. Qual foi o método que nós inventamos para poder gerir isso? Política. Né? Política. Então, a política, pessoal, notem isso, ela é sempre meio. Ela nunca é um fim em si mesma. Entendem? Então, política é sempre um meio para, por exemplo, resolver um conflito. Um meio para resolver interesses concorrentes. Um meio para exercer poder. Ela nunca vai ser um fim em si mesma. Nunca vai ser assim, eu vou exercer política só para fazer política. Ou para ter mais política. Nenhuma política é ingênua, pessoal. Então, o exercício político é sempre para atingir um fim. Ela sempre vai ser meio, nunca vai ser um fim em si mesmo. Tá? Então, é aqui, basicamente, pessoal, o território dessas três coisas, interesse, conflito e poder. Né? Vejam vocês, por exemplo, agora indo para o lado prático. Né? Indo para o lado prático. Imaginem vocês lá uma reunião de conselho administrativo. Né? Só tomar uma água aqui, o Conrado fala. Política é uma forma de gerir conflitos de forma não violenta, já que os recursos são limitados, as necessidades são infinitas, sempre haverá uma disputa de alguma forma. Exato. Estão vendo como, ao invés de ficar entendendo o que é política, se a gente consegue compreender e questionar e analisar e criticar para que ela serve, nós entendemos muito mais ela em si. Né? Então é isso, pessoal. O fenômeno político existe porque nós precisamos dele, assim como a burocracia. Imaginem lá uma reunião de conselho administrativo, né, de uma grande empresa, uma empresa que tem um conselho administrativo, tá? Ou seja, seja suficientemente grande para ter um conselho administrativo. O presidente levanta a mão e fala, olha, acho que nos próximos 5 anos a gente tem que aumentar o nosso share de mercado, ou seja, a nossa participação no mercado. Outro vira e fala, não, ao invés de aumentar a participação no mercado, eu acho que a gente tem que abaixar os nossos preços. Abaixando os preços, a gente aumenta o share. O cara lá da indústria vira e fala, não, eu acho que ao invés disso a gente tem que abaixar os custos de produção. Porque abaixando os custos de produção, nós podemos oferecer um produto a um preço mais barato e oferecendo um produto a um preço mais barato, nós aumentamos o share. Então vejam, por exemplo, os tipos de interesses concorrentes que acontecem dentro de uma empresa. E o que vai se dar ali na reunião, pessoal? Política, diálogo, negociação. Ou vai falar, né? E aí, como o Conrado disse aqui, de forma não violenta. Né? O presidente vai falar, não, mas eu acho melhor ir pelo lado do share por causa disso. O outro vai falar, não, eu acho melhor ir pelo lado de abaixar os custos fixos por isso. E cada um vai defender a sua posição por meio da política. Vejam que quando a gente fala de interesse concorrente, pessoal, não há ainda um conflito. São pura e simplesmente interesses. Tá? É importante vocês diferenciarem isso aqui. Conflito de interesse. Interesse, em tese, é algo que ainda não implica em um conflito. Nós podemos ter interesses concorrentes e negociar por eles, por meio da política. Quando há conflito, é uma situação diferente. Tá? Então, aqui a política vai ter uma atuação diferente de interesses concorrentes. Ela vai se manifestar diferente de quando são pura e simplesmente interesses concorrentes. Então, por exemplo, quando há conflito, o presidente do conselho administrativo pode, por exemplo, resolver desligar o diretor da área industrial. Né? Por quê? Porque foi identificado que aquela ideia de abaixar os custos fixos na indústria ou na parte produtiva da empresa era porque não ele queria baixar o preço, mas é porque ele queria, por exemplo, desviar recursos. Né?
Então, a partir desse momento, foi identificado um conflito de interesses entre o que o diretor industrial queria e o que a empresa queria. Então, aí há um conflito do ponto de vista negativo, e a política vai ser, por exemplo, no sentido de punir esse diretor. Uma demissão, uma suspensão, um afastamento, algo do tipo. Mas tudo isso se configura como política, né? E a política, mais do que qualquer coisa, pessoal, é um meio de exercício de poder. Então, nós já discutimos aqui, se não me falha a memória, na metáfora, ou não discutimos ainda? Não me lembro agora. A gente já falou de poder hegemônico, transitório aqui, né? Porque o que é poder, pessoal? É a capacidade que alguém tem de fazer com que aquilo que ele deseja acontecer. Isso é poder. Tá? Então, a capacidade que a empresa, que o indivíduo tem de fazer com que aquilo que ele deseja, precisa, acredita, acontecer. Isso é poder. Então, imaginem, por exemplo, vocês, o poder que o Google tem. Né? O poder que o Google tem de fazer as coisas acontecerem como ele deseja. Isso se dá por meio do exercício da política, pessoal. Tá? Então, só para que vocês entendam, situações práticas que podem acontecer dentro de uma empresa e tal, e aonde a política vai estar presente. E como eu falei, a política grega, tá? Não é a política partidária, é a República do Platão aqui. Tá? Como eu falei, se vocês quiserem, vão lá e leiam para vocês entenderem o que eu estou dizendo, como se você lê a República do Platão, como se você estivesse lendo um livro que foi escrito em 2020. Tá? Então, o que eu falo aqui é do acontecimento, do fenômeno, do exercício da política grega, tá? Não política partidária. Bom, então, acontecem conflitos, interesses, jogos de poder que são resolvidos por meio de política, e essa política pode ter basicamente 4 nomes do ponto de vista técnico, pessoal. Tá? Do ponto de vista técnico. Então, ela vai se manifestar por meio de políticas o quê? Autocráticas, democráticas, burocráticas ou tecnocráticas. Tá? Aqui ainda a gente está falando de filosofia, eu vou falar como que cada uma dessas se manifesta no mundo empresarial. Tá? Então, a gente tem aquela política chamada de autocracia. Né? O que é aquela política autocrática? É quando existe um jogo de interesse, um conflito, um jogo de poder, e a decisão política se dá por meio de uma única pessoa, ou seja, uma decisão autocrática. Auto. Então, vejam, baseado em mim mesmo. Entende? Então, por isso a gente chama de política autocrática. É quando acontece uma daquelas 3 situações, ou seja, há um jogo de poder, há um conflito de interesse, há interesses concorrentes, e eu politicamente vou resolver isso. Vou resolver isso como? Baseado na decisão de uma única pessoa. Isso se chama autocracia. Onde que a gente vê isso no campo da gestão? As empresas familiares. Né? Então, a não ser aquelas empresas familiares, como eu, por exemplo, já trabalhei em uma, que é gigante, né? Que é o Grupo André Maggi, que ainda era familiar, porque tinha muitas características, tinha família envolvida ali na gestão, mas era uma empresa gigante. Tá? Não é esse tipo de empresa familiar que eu estou falando. Eu estou falando de empresa familiar, aquelas empresas pequenas mesmo. Tá? Porque, por exemplo, no caso do Grupo André Maggi, apesar de ser uma empresa que tem uma característica muito familiar, era uma empresa baseada na tecnocracia. Tá? Já tinha uma gestão, vamos dizer, profissional, tá? De cargo de diretores, apesar de ter muita gente de família, várias outras não eram. Então, já tinha uma gestão profissionalizada. Quando eu digo aqui, no caso da autocracia, empresa familiar, é aquela empresa pequena, familiar mesmo. Como que as coisas são decididas ali dentro? Autocraticamente. Então, a política que impera dentro desse tipo de empresa, de organização, é a política autocrática. Ou seja, quando houver um interesse concorrente aqui dentro, quem vai decidir é o dono. Quando houver um jogo de poder, quem vai decidir é o dono. Quando houver um conflito, quem vai decidir é um dono. Por quê? Porque é uma gestão política baseada na ideia da autocracia. Depois a gente tem a política chamada democrática, né? Que é a política baseada na democracia. O que é a democracia do ponto de vista político-filosófico? Né?
é baseado no que se chama de sufrágio universal. Peguem aí depois o que significa o sufrágio universal. Mas é basicamente o modo de gestão política baseada na posição da maioria. Tá? Claro que se a gente pega ali democracia, né, a palavra significa gestão do povo, governo do povo, e a palavra demo é povo, é população, né? Cracia é governo, né? Gestão. Então, claro que se a gente vai na etiologia da palavra, é a gestão do povo, né? Mas só para que vocês entendam, eu prefiro falar, todos podem opinar, a maioria escolhe, exato, né? Então, a democracia é aquele modo democrático onde eu não diria todos, tá? Eu diria assim, pelo menos uma maioria, tá? Pelo menos uma maioria pode opinar, pode participar, e as decisões vão ser... O conflito de interesse, o poder vai ser decidido e exercido por meio da vontade dessa maioria. Como que a gente vê isso se manifestando no campo da gestão? Quem aqui já ouviu falar de gestão participativa? Né? O que é a gestão participativa? É a gestão que o gestor, o dono, né? O dono da empresa, o chefe do departamento, enfim, é onde aquela pessoa que está em nível estratégico vai permitir, né, que o analista, o auxiliar administrativo, o estagiário, opine sobre algumas tomadas de decisão. Então, na administração, o modelo democrático de política se manifestou e se chama tecnicamente de gestão participativa. Tá? Então, esse é o termo técnico que vocês vão encontrar transpondo a filosofia da política para a administração, gestão participativa. Aquele modelo de gestão onde o chefe, o gestor, se é que ele existe, né, ele vai tomar as decisões baseadas na ideia do povo, da maioria, do conjunto e assim por diante. Né? O Hyron diz aqui, parece bem raro encontrar organização democrática, sua maioria a gente só encontra autocrática e nas públicas burocráticas. Né? Exatamente. Então, parece bem raro a gente encontrar, assim, organizações totalmente democráticas, tá? Do tipo assim, todas as decisões elas são tomadas com base na opinião de todos os funcionários. Isso realmente a gente não vai encontrar. Mas veja, o que a gente encontra são o que a gente chama de decisões colegiadas. Tá? Então, peguem, por exemplo, né, falando de uma organização pública que está muito em voga, aí, né, que todo mundo está ouvindo falar, peguem, por exemplo, uma organização pública que a gente sabe, que a gente já até estudou aqui, que é bastante burocratizada, engessada, estrutura bem pesada, bem grande, que é o Supremo Tribunal Federal. Né? Ali, o chamado pleno é um local onde as decisões são colegiadas. Elas podem ser monocráticas, tá? Um único ministro ali, como já aconteceu, pode tomar uma decisão monocrática, autocrática, tá? Mas ali é um colegiado. O que é o colegiado? É onde as decisões são feitas por voto da maioria, tá? Então, peguem outro exemplo, o próprio Departamento de Administração também tem um colegiado, tá? Ou seja, é uma reunião onde estão convocados todos os professores do departamento, representantes da secretaria e representantes dos alunos para apreciarem alguns assuntos que são mais relevantes do departamento. E esses assuntos vão ser decididos democraticamente, por meio de voto. Tá? Então, sim, é bem raro a gente encontrar uma organização plenamente democrática. Tá? Mas a gente pode ver, mesmo em organizações burocráticas, públicas, privadas, engessadas, organizações máquina, a gente pode ver ainda assim alguns departamentos, áreas, processos dessa empresa, dessa organização, que funcionam de modo democrático. Tá? Então, como eu citei aqui, 2 exemplos, o Departamento de Administração e o próprio Supremo Tribunal Federal, tá? Que em alguns momentos toma decisões colegiadas. A gente tem também, pessoal, e por isso que eu falei para vocês, vejam como a burocracia é algo estruturante, não só na administração, mas no mundo mesmo. A burocracia, isso eu falei para vocês na aula sobre burocracia, ela é às vezes sinônimo de organização. Por quê? Porque a organização se organiza burocraticamente, né? Então, a burocracia é aquele sistema de gestão onde as decisões sobre jogos de poder, interesses concorrentes e conflitos vão ser tomadas com base no quê? Não mais em uma pessoa, como é na autocracia, não mais no coletivo, como é na democracia, mas com base nas
normas. Tá? Então, isso é o sistema de gestão burocrático do ponto de vista político. Tá? Ou seja, é onde a tomada de decisão política vai ser orientada por normas. Né? Então, peguem, por exemplo, a própria UNB. Né? Quando surge lá um processo administrativo, né? Por exemplo, um professor ou alguém da secretaria, algum funcionário da UNB, né, está sendo acusado de algo grave, sei lá, qualquer coisa que seja grave, tá? Abre-se um processo administrativo contra essa pessoa, que é um processo que, como o próprio nome diz, administrativo, que vai investigar, levantar informações para tomar uma decisão. A decisão de um processo administrativo é politicamente burocrática porque vai se reunir ali, né, provas, elementos, investigação, né, se juntar documentos para, com base no que diz aquela norma, tomar aquela decisão. Então, por exemplo, o professor abandonou a turma. Né? Então, por exemplo, parou de dar aula. Né? Não aparece na aula, não responde os alunos, como felizmente pouquíssimas vezes eu vi no ADM, tá? Mas existe. Na UNB, muito mais. Mas, felizmente, pouquíssimas vezes eu vi no UNB. Então, abre-se um processo administrativo contra esse sujeito. Vai lá se investigar tal. Vamos decidir fazer o que com o professor com base no quê? No que diz a norma. Que o professor tem que estar em aula, X tempo, X créditos, no mínimo por semestre, tem que aplicar a chamada, tem que mostrar o plano de ensino. Isso tudo está normatizado. Portanto, essa vai ser uma decisão burocrática, onde a política vai ser exercida por meio de normas, não com base na opinião de uma única pessoa, que é a autocracia, não com base na opinião do conjunto de pessoas, que é a democracia, mas com base no que diz a norma. Não interessa se 1000 pensam assim, se um pensa assim, se ninguém pensa assim, nós vamos basear a nossa decisão com base na norma. Tá? Então, isso é uma unidade política baseada na ideia da burocracia. Estão vendo como a burocracia é algo... Não é isso que a população conhece. A burocracia é chato, burocracia diz respeito a tudo que é engessado e tal. Não, pessoal, não repitam isso, pelo amor de Deus, do ponto de vista filosófico, vocês estão falando besteira. Tá? Burocracia é algo muito maior que isso. Você pode até não gostar, pode falar assim, olha, burocracia é uma N, né? Eu não gosto de burocracia, mas ela é uma corrente filosófica, administrativa, de gestão sociológica, como diz o Weber. Tá? Ela não é essa coisa necessariamente negativa que a gente se acostuma muito a ver no Brasil. Tá? Conrado fala aqui, professor, me parece que todas as configurações estão presentes em quase todas as empresas, mas com pesos diferentes, não somente uma configuração apenas para cada empresa. Isso é possível? Por exemplo, cada setor e cada atividade tem necessidade, portanto, de configuração predominante. Exato, Conrado. Então, fico feliz com essa intervenção, porque vocês estão começando a perceber o que eu estou dizendo. Comecei a falar a partir da metáfora do cérebro. Comecem a perceber, e por isso que eu falei que é importante entender a obra do Morgan como um todo, e não cada um dos capítulos, porque senão você não consegue entender. Que o Morgan fala para nós, em termos de imagem, não são coisas estanques, excludentes entre si. A organização ou é só máquina, ou é só cultura, ou é só cérebro, ou é só unidade política. É uma mistura, pessoal. É sempre uma mistura, sempre. Vamos falar sempre, ser cauteloso, 95% das vezes. Por isso que eu volto e digo, se vocês querem se formar bons administradores, esqueçam esse papo furado de que a ideologia X, o processo X, a abordagem X é melhor que todas. Para nós não existe isso, pessoal. Vocês vão ver quando a gente discutir o conceito de racionalidade. Para o administrador, o que importa é o que funciona. É isso que importa para nós. Claro, o que funciona tem que estar dentro da lei, tem que ser moral, tem que ser ético, né? Não estou falando que os fins justificam os meios, tá? É o que funciona dentro daquilo que é normal. Então, se a nossa empresa vai funcionar melhor nesse setor, tendo uma configuração de máquina, é isso que nós devemos fazer como gestores.
Lembrando, temos que tomar cuidado com as pessoas, temos que fazer tudo dentro da lei, tem que ter ética, isso tudo. Eu sei que não precisa dizer, mas só para ficar claro. Mas se esse é o modelo que vai funcionar, nós vamos para a máquina. Se, por outro lado, o modelo, o meu negócio, a minha missão, a minha visão, o meu valor, me exige uma configuração de cérebro, eu preciso atuar com uma configuração de cérebro. Tá? Então, na nossa área, pessoal, aproveitando aí o Dia dos Administradores, né, não engulam, isso é ladainha, isso é mentira, para nós isso não se aplica. Tá? Nós não temos que ter uma preferência, claro, todo mundo tem sua preferência, cada um gosta de uma coisa, mas na atuação da nossa profissão, não existe uma resposta melhor a priori, ou seja, uma resposta melhor para tudo. Existe uma resposta melhor dado o problema. Então, se você é um administrador que consegue identificar o seu problema, aí você vai conseguir, com base no problema, identificar uma melhor resposta para aquele problema. Mas se muda o problema, muda a solução. Então, sim, a empresa é diversa. Vai ter setor que é melhor uma tomada de decisão autocrática. Vai ter setor que é melhor democrática. Às vezes não é nem setor, é momento. Vai ter um momento em que um setor em que é predominantemente democrático vai ter que tomar uma decisão autocrática. E assim por diante. Entendem, pessoal? Então, acho que essa pergunta do Conrado permite essa reflexão, tá? Que eu quero sempre reforçar para vocês. Por isso que eu digo, conheçam tudo, leiam tudo, se preparem, não fechem o leque, façam o contrário, abram o leque. Tá? O negócio é diversidade. Quanto mais vocês conhecerem, mais vocês vão estar preparados para lidar com a diversidade de problemas. Vocês vão ver como a gente vai abordar isso lá na aula de epistemologia, que a gente vai falar sobre o conhecimento e administração e como o conhecimento impacta a nossa tomada de decisão. Nós vamos falar sobre isso na aula de racionalismo, que é o seguinte, para o administrador, o que importa é o que funciona. Tá? Se é de esquerda, de direita, de centro, vermelho, azul, amarelo, laranja, preto, o que quer que seja, para nós não importa. Tá? Enquanto era gerente, tinham decisões que tomavam pela minha cabeça, outras eu seguia meus superiores e outras, nós abrimos votações, assim como papéis burocráticos que eram necessários em alguns setores, o setor tecnocrático sempre estava presente nos setores financeiro e tecnológico. É isso. Entendem? É isso. Então, vocês só têm que ser inteligentes e sensíveis para conseguir identificar o contexto e assumir que aquele contexto é verdadeiro, não ficar lutando contra ele. Ai, não, mas eu prefiro democracia, ou autocracia, ou tecnocracia. Meu amigo, se você prefere, o problema é seu. Ou você escolhe implementar o que você prefere, você gosta, e a empresa vai para o ralo, ou você é sensível e admite que a situação demanda uma outra tomada de situação e a empresa vai ter sucesso. Tá? E o último modo político, né, de gestão política é a tomada de decisão política baseada na tecnocracia. Tá? A burocracia se manifesta na organização como a própria burocracia, né? Então não tem um sinônimo aqui, é burocracia, autocracia, a empresa familiar, né? Democracia, gestão participativa, burocracia, burocracia. E a tecnocracia é a tomada de decisão baseada no conhecimento, pessoal. O pessoal associa muito o tecno, né, a tecnologia, e está correto, porque tecno vem de tecnologia, mas tecnologia sempre está permeada por conhecimento. Tá? Então, nenhuma tecnologia que a gente criou até hoje e nenhuma que a gente vai criar no futuro não depende de conhecimento. Tá? Então, toda tecnologia depende do avanço do conhecimento. Então, por isso que eu prefiro, ao invés de ser até coerente, né, com a palavra técnico, eu prefiro falar que é um modelo de tomada de decisão política baseado no conhecimento. Tá? Como que isso se manifesta na administração? O que a gente chama de meritocracia. Então, meritocracia é a dimensão de gestão, é a dimensão administrativa da filosofia política tecnocrática. Tá? O que é a meritocracia, pessoal? É aquele em que a gente vai decidir jogos de poder, conflitos de interesse, interesses concorrentes,
por meio do mérito, né? Então, na autocracia, a gente decide com base na decisão de uma pessoa, democracia, a gente decide com base na decisão da maioria, burocracia, a gente decide com base na norma, e tecnocracia, a gente define com base no mérito, né? Que tipo de organização é tecnocrática, pessoal? Então, já citei aqui, peguem vocês aí todas essas empresas de exploração espacial, né? Pessoal, seria impossível você fazer uma gestão política de uma NASA da vida, vamos pegar uma que é estatal, né? Só para ficar coerente com o exemplo. Seria impossível fazer a gestão da NASA do mesmo modo político como é feito, por exemplo, no Congresso. Pode ser o Congresso americano, mas vamos imaginar aqui que seja o nosso Congresso brasileiro, né, para que fique mais perto da gente. O modelo de negócio da NASA exige que as decisões sejam baseadas em conhecimento, em mérito, em tecnologia. Por quê? Porque senão a coisa não avança. Imaginem vocês, a gente ter uma empresa que é destinada a fazer a exploração do espaço e a gente tomando decisão com base em quem eu mais gosto, né? Ah, não, eu vou promover esse cara aqui, né, a diretor do programa do telescópio espacial James Webb, porque ele foi lá em casa num churrasco semana passada, minha esposa gosta dele, né? Então vou colocar esse cara aqui para fazer gestão do programa do James Webb, né? Não vai dar certo, não vai funcionar. Para ser o diretor do programa do James Webb, tem que ser um cara à altura, cara que tem experiência, que tem conhecimento, que detém currículo, que tem formação, um cara antigo, um cara com mérito, entende? Então, a administração chamou de meritocracia o que a política tecnocrática diz do ponto de vista filosófico, tá? Então, são organizações onde o reconhecimento, a resolução de interesses concorrentes, a resolução de jogos de poder, a resolução de conflitos se dá por meio do mérito, tá? Então, isso se chama uma tecnocracia. Então, fechando, né, recuperando o comentário que foi feito antes. Esses são modos políticos, pessoal, e se vocês verem, é exatamente isso. Uma mesma empresa tem momentos dos 4 tipos de política. Tem departamentos com os 4 tipos de política. Uma hora eu vou tomar uma decisão autocrática, outra hora democrática, outra hora burocrática, outra hora tecnocrática, né? Independentemente disso, saibam que isso é política. Bom, indo para a finalização, né? Como eu falei já nas aulas anteriores, diferentemente daquelas imagens, as 3 primeiras, né? Máquina, organismo e cérebro, que você adota aquele modelo e aquilo vai ter um impacto direto na estrutura, no ambiente ou na estratégia, a metáfora política se aplica a todo e qualquer tipo de empresa, né? Então, por exemplo, quando a gente viu lá, né, quando é máquina, a estrutura geralmente é inflexível, a relação com o ambiente geralmente é fechada, a estratégia geralmente é normativa, geralmente, quando é máquina, né? Quando é organismo, geralmente a estrutura é flexível. Quando é organismo, geralmente a relação com o ambiente é aberta. Quando é organismo, geralmente a estratégia é empreendedora, né? Aqui não. Tanto cultura quanto unidade política, e todas essas que a gente vai ver, elas estão presentes em todos os tipos de empresa. Seja empresa de estrutura flexível, inflexível, vertical, horizontal, relação com o ambiente aberto ou fechada, modelo do stakeholder ou modelo do acionista, uma estratégia normativa, ou seja, uma estratégia baseada em normas, ou uma estratégia empreendedora, ou seja, aquela estratégia mais agressiva de posicionamento de mercado. Independentemente disso, a organização sempre vai ter um desses 4 tipos de política, pelo menos. A organização vai ter uma política, um fenômeno político autocrático acontecendo ali dentro, um fenômeno político democrático, meritocrático, de gestão participativa, o que quer que seja. Tá? As vantagens disso, como eu falei, né?
é chamar a atenção para o lado positivo da política. Então, por isso que eu falei, em momento nenhum aqui eu falei de política partidária, porque nós não precisamos falar, não porque é ruim também, tá, pessoal? Felizmente, no Brasil, a gente está tendo essa experiência muito negativa nos últimos anos, né? Nos últimos 5, 10 anos, com a questão da política partidária, tá? Mas não é errado, não é ruim, a política partidária é válida também. Nós temos que acreditar nela, é o modelo que nós temos aí, tá? Eu só faço questão de diferenciar, porque, como eu falei, no Brasil a gente é quase que automaticamente, né, a pensar a política partidária como algo negativo. Tá? Primeiro que ele não é, e segundo que assim, aqui nós nem estamos discutindo política partidária. Então, a primeira vantagem é chamar a atenção para o lado positivo da política. Tá? Dizer que na organização existe, sim, política, que a política pode ser legítima, né? Que a política pode trazer ganhos, que a política, assim como a burocracia, faz parte da gestão de uma empresa, né? E que, na verdade, ao invés do administrador lutar contra ela, ele precisa ver nela um aliado, né? Quanto mais ele conseguir ter sucesso na gestão política, melhor vai ser a gestão. Então, a vantagem dessa metáfora, desse modelo de negócio, dessa proposta de análise de um aspecto organizacional, é essa, é trazer para o lado positivo a política. Tá? Traz também a questão de discussão de poder, né, como eu falei, e controle. Então, a gente começa a entender como que os exercícios de poder são feitos, são decididos, são influenciados, né, quando a gente olha para a política. Né? E outra vantagem é ter na política uma atividade-chave, na verdade. Porque, é como eu disse, é a política que é o meio que a gente usa para resolver conflitos. Conflitos entendido como aquilo que eu falei, tá? Interesses concorrentes, o conflito propriamente dito e jogos de poder. Né? Então, é trazer a nossa atenção de que, na verdade, nós precisamos exercer a política do ponto de vista do conflito, do ponto de vista de enxergar a política como uma ferramenta de não só de exercício do poder, mas de resolução de conflitos. Tá? Então, são as 3 vantagens que o Morgan traz para nós. As desvantagens dessa metáfora, dessa análise organizacional ou do aspecto político da organização, né, é que, como eu falei, ela pode ser encarada de modo negativo. Assim como a cultura, né, então a gente falou na aula passada, o que é um lado negativo da cultura? É que a cultura é o meio onde a mentira pode rolar, é o meio onde você pode fazer a pessoa adquirir valores negativos sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o trabalho, sobre ela mesma, que a cultura entra e a gente nem percebe, porque a gente nasce, respira cultura. Né? Então, do mesmo tempo em que ela é uma locomotiva para levar coisas boas, se você coloca uma carga ruim, ela também vai levar do mesmo jeito. Né? A política é a mesma coisa. A política se exercida de modo negativo, por exemplo, por meio de mentira, né? Como a gente também tem visto no Brasil, isso vai gerar efeitos negativos. Né? Então, na organização, na empresa, é a mesma coisa. Se você começa a resolver conflito político, jogo de interesse, interesses concorrentes por meio de uma política, por exemplo, mentirosa, ou, por exemplo, por meio de um exercício inadequado da política. O que é um exercício inadequado? É você decidir autocraticamente quando você deveria decidir democraticamente. Né? Então, por exemplo, uma situação de equipe ali, né, em que você, como chefe, poderia abrir a palavra para as pessoas, você vira e fala, não, eu quero que seja feito assim. Então, um exercício inadequado da política, isso pode gerar consequências ruins. Tá? Então, é isso, política pode gerar mais política. Tá? Como eu falei, manipulação, né? Isso pode gerar manipulação, pode gerar mentira. Né? A política, às vezes, cega o homem. Tá, pessoal? Então, o homem que é detentor de um poder político muito grande, ele pode subestimar influências. Tá? Então, aquela pessoa que se enche do poder, né? Que se enche da política, que acha que por meio da política pode fazer tudo, o que naturalmente ele vai fazer? Ele vai subestimar as outras coisas. Né? Ele vai falar, não, eu posso tomar essa decisão autocrática porque eu quero, eu sou o chefe aqui. Né? E ele vai subestimar que isso, por exemplo, pode passar uma impressão de arrogância para as pessoas. E as pessoas, ao identificarem o seu chefe como arrogante, o que elas vão fazer é se distanciar, ou elas não vão cooperar. Né?
Então, quando você faz esse exercício inadequado da política, você pode subestimar essas outras influências. Não, eu sou dotado de poder, eu sou político, né? Eu posso tomar essa decisão, e você não olha as outras coisas. Então, essas são algumas das 3 desvantagens, tá? Que o Morgan traz para nós sobre o exercício político ou sobre o modelo político do negócio. Tá? A gente precisa se atentar. E é isso, pessoal. Sobre a metáfora política, tá? Aí o modelo de negócio, análise organizacional, a proposta de análise organizacional do Morgan, baseado na ideia de unidades políticas, tá bom? Abro então para dúvidas, considerações, né, via vídeo ou via aqui chat, enquanto eu tomo aqui uma água. Tudo tranquilo, pessoal? Tá. Por mim tá tudo tranquilo, professor. Legal. Bom, então é isso, né? Então encerramos assim mais um capítulo, tá, do Morgan, então da unidade 2 de análise organizacional. E estamos avançando, né? Como eu falei, nas próximas 3 aulas a gente finaliza essa proposta e passamos para os próximos tópicos, tá bom? Uma boa noite para vocês, tá? Se cuidem, bom fim de semana e aí até terça-feira que vem, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Boa noite.